Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Esse mês é o mês de junho, né? E o mês de junho é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga na igreja, muito antiga. Isso é desde São Gregório, desde Santo Agostinho. Na Baixa Idade Média foi a Santa Gertrudes, foi uma grande santa. Mas ela pegou um impulso, foi quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, que falou com ela: quer trocar de coração comigo? Pode imaginar isso? A gente não pode imaginar, pôr o coração na mão e fala: troca comigo de coração. Mas foi o Papa Pio IX que instituiu essa festa liturgicamente. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na primeira sexta-feira depois do Corpus Christi. Então é nessa sexta, né? Por que o coração de Jesus fica por lá de fora do corpo? Nós devíamos ser mais de 10 milhões de vezes. A gente passa, né? Passa a mão. Por que o coração dele fica do lado de fora? Porque eles resolveram colocar do lado de fora? O que vocês acham? Vocês acham que o artista resolveu colocar do lado de fora? Para ficar mais charmoso assim? Tem um sentido. Qual é o sentido? Nem desconfia? Hã? Também, mas é a grandeza do amor dele. Ele nos ama tanto, 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 que é preciso ir ao encontro do outro. Ele sai ao encontro. Isso é belíssimo, belíssimo. E é tão lindo que o amor de Deus é um amor tão difícil de compreender, que Deus usa de uma forma pedagógica. Ele usa de um profeta para poder nos explicar, nos ensinar sobre o amor dele. Isso é o livro de... Vocês sabem qual é o profeta que ele nos ensina? Nunca leram? Que bom que eu vou trazer uma novidade, né? Então, como é que Deus nos ensina? Através do profeta Oséias. Então depois vocês leiam o livro de Oséias. Mas a história é assim. Logo depois que Salomão morreu, o reino foi dividido para dois. Os dois filhos de Salomão. O reino do norte, a capital era Samaria, era Israel, Samaria. A capital do sul, Judá, era Jerusalém. No norte, o profeta era Oséias, no sul era Isaías. Imagina, a época dos grandes profetas. O povo do norte, lá da Samaria, era um povo que estava muito rico, mas muito rico. Era muito dinheiro, era muito ouro, muita prata, muitos bens, muitos bens. E um povo que estava muito próspero, um povo que descobriu que não precisava de Deus. Eles tinham tudo do ponto de vista material. Então eles viviam uma falência espiritual e uma falência moral. Muitos bens, e achavam, né, quer dizer, eles não tinham consciência que a grande riqueza da vida deles estava colocada no lugar errado. A grande riqueza da nossa vida é Jesus, porque o resto passa, né? Muda de mão, né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, vice-versa, né? Mas aqui não, isso aqui é riqueza eterna, né? Jesus é a nossa riqueza, né? Nosso grande amor. Então como é que Jesus vai ensinar para esse povo que eles tinham dado as costas para Deus e que não queriam viver mais com Deus?
Não era para proibi-los de ter as coisas, era só para poder entender que a fonte é Ele. Essa é a fonte, essa é a grande riqueza. Colocar o peso certo nos lugares. Então Deus chamou Oséias e falou: Oséias, vem cá. Você vai no prostíbulo e vai pegar uma mulher que se chama Gomer e vai casar com ela. Lá vai Oséias. É bacana demais estudar esses profetas. Lá foi Oséias. E aí ele foi casar, conhecer Gomer, se encanta, ele apaixona por Gomer, ele ama essa mulher loucamente e casa com ela. Imagina, ele tira Gomer da vida de prostituição, milhões de amantes, e leva para casa. Gomer passa a ser uma mulher da alta sociedade de Samaria. Oséias é muito rico, deu tudo para ela, restaurou a dignidade, beleza. Gomer era linda, enfeitou Gomer, roupa, o que ela quisesse, ela tinha. De dinheiro, de comida, de roupa, de criados, Gomer tinha tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus deu 3 filhos para eles. E ele falou que iria ensiná-los através dos filhos, pelo nome dos filhos. Então o primeiro filho que Oséias teve com Gomer, chamava-se, os nomes são complicados, né, gente? Chamava-se, e Deus Pai falava, vai chamar Jezrael, que vai significar maldição, perdição. Então, porque cada vez que Gomer chamasse pelo filho e Oséias chamasse, era para lembrar de onde que ela veio e que ela podia perder tudo e voltar para o mesmo lugar. O segundo filho era uma menina, chamava Ló-Ruana, que quer dizer uma desgraça, né? Então ele fala: eu não terei mais piedade de vocês, não vou mais perdoar. E o terceiro, quando ela desmamou, chamava-se Loami, porque não sois o meu povo e eu não existo para vós. Então vocês imaginam, eram esses 3 que Gomer chamava eles e lembrava que ela tinha sido resgatada, e se ela resolvesse abandonar tudo, ela voltaria para a perdição, ia perder a misericórdia, e Deus voltaria as costas, né? Porque elas não teriam mais tudo aquilo. Depois do terceiro filho, o coração de Oséias ficou muito pesado, e ele começou a desconfiar se esses meninos eram dele mesmo ou não. Falou: será que esses meninos é meu mesmo? Né? Ficou na dúvida, o coração dele ficou sofrido. E Gomer então resolveu largar tudo e voltar para a prostituição. Largou tudo, largou os 3 meninos com Oséias, falou: fica aí com os meninos, estou indo embora. Foi embora, arrumou mais um amante, entrou para a vida de novo da prostituição, perdeu tudo. Oséias ficou sabendo que ela estava passando fome, que a situação não estava boa, que ela tinha perdido as joias, a riqueza e tudo. Oséias vai atrás do amante e fala: aqui, o seu amante dela, então aqui fica com a minha prata e meu ouro, mas cuida dela, dá para ela as roupas, cuida dela, veste ela, dá tudo de volta para ela. O amante falou: mas como é que é isso? Como é que você vai? Ela te largou, te traiu, voltou para mim, e você quer ela? Não, eu quero que você cuide dela, eu quero que ela seja feliz, é só isso. Aí o amante deu tudo de volta para ela, e a Gomer ficou feliz porque ganhou tudo de novo. Mas o dinheiro acaba, as coisas acabam. Ela largou esse que não tinha mais nada para dar para ela, arrumou outro, porque ela não tinha ideia que era Oséias que estava mandando tudo. Aí arrumou outro amante. O outro amante não tinha o que fazer, tinha dinheiro. O que ele fez? Falou: vou vender ela como escrava. Na época a escravidão era institucionalizada, então colocou ela nua e colocou ela para ser leiloada, porque com o dinheiro dela eu vivo bem, é bonita, eu vendo ela, vou pegar um bocado do dinheiro dessa mulher para mim. E assim ele pôs ela nua para ser vendida. Quem estava no leilão? Oséias. Estava esperando o povo dar o valor. Quando eles deram o valor, ele arrematou por 2 vezes o valor. A pessoa falou: agora ela vai ver o que é, né? Oséias vai castigar essa mulher. Não é possível, largou tudo, abandonou tudo. Oséias buscou ela de volta, restaurou a dignidade dela.
alimentou-la de novo, colocou as roupas lindas nela, deu as joias para ela, mas deu uma coisa espetacular para ela. O que foi? O que vocês acham que ela deu para ela? Deu a liberdade. Isso é espetacular. Deu a liberdade porque falou com ela: você só vai ficar comigo o dia que você me amar. Porque o amor a gente não pode obrigar, né? Pode? Não. Então vocês observem que do ponto de vista pedagógico, Jesus vai nos ensinando o amor dele, porque se ninguém conseguia compreender o amor de Oséias por aquela mulher, ninguém consegue compreender o amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que Oséias correu atrás daquela mulher e buscou por ela cada vez que ela o traiu, e abandonou tudo, abandonou a riqueza, abandonou a dignidade, abandonou as vestes todas, abandonou tudo, é o que nós fazemos cada vez que a gente peca. É espetacular. Quando a gente peca e dá as costas para que ele não precisa de você, nós fazemos igual o Gomer, igualzinho ela. A gente repete, e ele vai atrás e fala: não corre para aí, não corre, não vai por aí, você vai machucar, não faça isso. É Deus correndo desesperadamente atrás de cada um de nós. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes Deus nos buscou por caminhos absolutamente tortuosos, igual Oséias fez com Gomer. E da mesma forma deu a liberdade, porque Deus nos busca cada vez, nos restaura cada vez que a gente volta, confessa, Ele restaura a nossa dignidade e continua nos dando a liberdade. Isso é extraordinário, né, gente? Essa história é absolutamente extraordinária. A forma pedagógica dele de falar por que o meu coração sai. Amo tanto vocês. Amo tanto, vou atrás, corro, vendi tudo, entreguei tudo, né? Paguei o preço que precisava pagar, fui além para buscar vocês, porque você me é preciosa, o tanto que eu te amo, que meu coração está do lado de fora, para vocês poderem entender que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro, a gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação, e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Isso é Ele que nos ama dessa forma, né? Assim, é um amor estonteante para a gente conseguir compreender. Acho que cada vez que agora vocês olharem o coraçãozinho dele do lado de fora, vocês vão pensar: o amor é tão grande que não cabe dentro dele. E vocês vão lembrar de Oséias, falar: ele me ama tanto que ele me busca, né? Cada vez que eu, como Gomer, como igreja, como cada povo de Deus, que trai o Senhor, né? Que fala: nada, não preciso desse amor, nada, eu vou seguir a minha vida, não vou abrir mão de tudo isso. Imagina como é que a gente não tem, quando a gente vê a história de Gomer, a gente fala: essa mulher é louca que largou isso tudo. Pois é, somos nós que largamos isso tudo, largamos a nossa dignidade, perdemos a riqueza, perdemos tudo para trocar por nada. Então a gente precisa pensar, né? Deus deu a cada um de nós tantos dons e tantos talentos. Como é que nós estamos vivendo isso? Para quem nós estamos dando isso? Como é que nós estamos gastando? Suor, sangue, lágrimas nós estamos derramando para quem? E por quem? Que às vezes nos consome. Às vezes eu pego os dons que Ele me deu e uso por um mundo. E vou cuidar dos ídolos e fico escrava do mundo. Mas não me gasto para Ele, porque tudo Deus nos deu, Ele nos deu a vida, e se eu dou um retorno a Ele de amor, eu estou retornando, estou devolvendo o amor, né? Estou retribuindo o amor. Mas se eu gasto isso em outras coisas que não me levam a lugar nenhum, né? A gente, quando lê lá no capítulo, não sei se acho que é o 11 de Mateus, que ele fala: meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo lembra para a gente sempre uma coisa pesada. Isso começou lá na história antiga, quando uma escrava, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite era entregue para ela um novelo de lã que ela tinha que desfiar a noite inteira. E se ela não desfiasse, ela tinha consequências, e no dia seguinte ela tinha que continuar trabalhando. Por que o fardo de Deus é leve? O jugo dele é suave. Por quê? Por que
que o fardo dele é leve? Porque é amor. Então, quando a gente às vezes carrega coisas que vão nos deixando pesado, porque o amor te faz ser leve, o pecado nos atrasa e pesa. Então, se o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa, porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. Se você vê o cheiro, você sabe, esse cheiro me lembra que é a pessoa que fez mal, essa comida me lembra que é a pessoa, não sei o quê. Oi, liberta. Liberta. Pode pensar nessa pessoa, liberta. Liberta, caminha com mais leveza pela vida. Perdoa, liberta isso, para que você possa caminhar de forma mais leve pela vida. É preciso que a gente pense nisso, né? Se a gente vive nesse mundo pesado, o que Jesus falou do coração dele? O coração dele é manso e humilde. A humildade é o quê? O que é humildade? É ser besta, retardado? Bobo? O que é humildade? Humus, humildade é humus. Consciência que eu sou criatura, que eu fui feita, barro, terra. Então, a humildade significa eu tenho consciência que Ele é o Criador e eu sou a criatura, que eu dependo dEle, que eu sou absolutamente dependente dEle, né? E a gente precisa ser dependente de Deus mesmo, né? Então, a humildade, ela abre o coração de Deus, e a mansidão, ela abre o coração dos homens. Então a gente precisa pedir a Deus, a hora que a gente comungar, que quando a gente comunga, vocês imaginam que Deus Pai nos colocou, quando Ele nos busca, no lugar mais sagrado que Ele tem, que é o coração de Jesus. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala: Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso, me dê um coração manso e humilde, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus, assim como fizeram uma lança que perfurou o seu coração, nos ajuda a fazer o caminho de volta, nos ajuda a entrar dentro do seu coração, que é bem apertadinho. Mas por que é apertado? Porque para a gente poder entrar lá, o caminho de Deus é estreito, e a gente precisa ser humilde bastante para entender que a gente se dobra, que a gente se curva diante dEle, e que a gente pode entrar pela humildade, para entender que nós dependemos dEle, e só dEle. Fala, nos ajude a entender que o nosso nome já está escrito no seu coração, e tudo que for importante para vocês, caro na vida de vocês, entre os amores, entre as pessoas que vocês amam, tudo que vocês não querem que se percam, guarde no coração dele. Ele fala que tudo que é colocado no coração dele não tem jeito de se perder. Fala, Jesus, quero pôr o povo que eu amo aqui dentro do seu coração, que está escrito e está guardado no seu coração, não tem como perder. Essa devoção é belíssima, né? Então a gente vai aprender a pedir a Ele, nos ajude a fazer o caminho de volta, nos ajude, não nos deixe de ficar traindo como Gomer, que veio e foi. Não queremos ser Gomer, nós queremos reconhecer que somente o Senhor é a fonte de amor da nossa vida, a fonte da riqueza da nossa vida. Nosso maior tesouro é ter Jesus na vida. Então nos ajude a fazer esse caminho de volta e não nos perdermos mais, nos ajude, porque isso é um presente mesmo, pedir a Ele a graça de ter a constância de permanecer em Deus, né? Que essa constância do amor dEle nos sustente, que a gente não seja seduzido, né? Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço. Não pode existir alguém que te ama mais do que Ele, que queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, Ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe o quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque Ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer, a nossa maldição, a nossa desgraça, e Ele deixa de ser o nosso Deus, dá as costas, e nós vamos nos perder para sempre. Então isso é tão sério, porque Ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com Ele, o que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque Ele deu a liberdade,
Isso é belo demais, é muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse, que nos ensina do amor dele através do livro de Oséias. Porque vocês é que são esse povo que me trai, que me abandona, que se perde nas aventuras materiais e me esquece. Deus não te proíbe de ser rico, só que a nossa maior riqueza é essa aqui, que nós não vamos levar nem um real para lá de lá, lembra disso, não leva lá nem um real, mas essa aqui, ó, esse amor, corresponder a esse amor. Então a gente tem que pedir a Ele hoje, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda, bem estreita, eu quero entrar, mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração, de forma que, como o seu coração é o único que se rasga, né? Aquele ó sangue e água, não foi furado ali, não foi perfurado, que jorraram do coração de Jesus, que é a fonte de misericórdia para nós. Então que coloca a minha miséria, que misericórdia é isso, é a minha miséria dentro do coração de Deus, né? Misericórdia é isso, é a nossa miséria dentro do coração dele. Então a gente reconhece a nossa miséria e fala com ele: eu vou colocar meu coração do jeito que ele está, na miséria, para que o Senhor transforme ele para ser aquilo que o Senhor sonhou que poderia ser. Quando Jesus aparece para Santa Margarida de Maria Alacoque, ele fala para ela de 12 promessas. Vocês conhecem isso? Das 12 promessas que ele faz para quem tem as imagens lá, para quem nas primeiras sextas-feiras do mês comungam, não é? Vocês sabem disso? Da missa da primeira sexta-feira do mês, que é do Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora, e nós fazemos a adoração noturna do lar. Então, a primeira quinta, que vai anteceder a sexta, Jesus pediu isso a Santa Margarida, que fizesse companhia para ele na hora que foi mais difícil, que foi a hora que ele lutou contra os nossos pecados, foi quando ele suou sangue, de 11 à meia-noite. Então a gente faz isso pela internet, com as famílias. Dessa última vez até o padre estava junto com a gente, que é com o Santíssimo Exposto. A gente reza de 11 à meia-noite, fazendo companhia para Jesus. Existe o livro da Hora Santa de cada mês do ano, é maravilhosa. Você faz, né, com a gente? Então a gente reza isso, é belíssimo, é belíssimo. Então a gente passa de quinta para sexta em adoração, de dentro de casa eu faço pela internet com as pessoas, né? Cada mês é uma coisa mais linda do que a outra que ele faz. Mas ele faz 12 promessas que eu quero lembrar para vocês. Depois, se a Paty quiser colocar no Instagram, para que vocês não se esqueçam. Então a primeira promessa que ele faz é essa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que tiver exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A gente antes era criado lá no interior com um quadro que tinha a imagem do coração de Jesus e de Maria. Depois ficou brega, né? Não usava mais, né? Assim, vocês estão rindo? Estou falando mentira? Estou não. Fala, não, coisa mais brega essa imagem. Ó, a gente não sabe de nada. Segunda promessa: eu darei aos devotos, gente, presta atenção, eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao estado que você está. Se você for casado, se você for um leigo consagrado, se você for um sacerdote, as graças que te são necessárias, eu darei todas. Foi ele que falou, foi eu não. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. O quanto nossas famílias estão precisando de paz. Tem família destruída já com herança que nem a pessoa nem morreu. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Pode vir um consolo igual dele? De jeito nenhum. Quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Tem gente que, ó, que a gente fala assim, não, vou morrer, que medo. Mas eu serei o seu refúgio seguro na hora da morte. Se eu tenho esse refúgio seguro, tem medo de quê? Nada. Sexta: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Alguém está precisando de bênção no trabalho? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Acabei de falar da misericórdia do coração dele. As almas tíbias, aquele povo que você crê em Deus, ouvi falar. Aquele povo que você sabe, isso é aquilo que Jesus fala: seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Ele fala isso em Apocalipse. Ele fala: as almas tíbias, esse povo nessa fraqueza da fé, vão tornar-se tão fervorosas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa:
Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos, porque tem coração que é só a misericórdia do Senhor, mas nada, né? As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. As promessas são promessas de um Deus que não mente. Então, não sei se a Paty quer ficar com elas. Você já pegou? Você está esperta demais. Então, são as promessas do coração dele, para que a gente lembre que eu acho que a gente tem que ter amor e devoção a Jesus, mesmo que ele não prometesse absolutamente nada, nada. Mas simplesmente pelo tanto que ele nos ama, por tudo que ele é, né? Por tudo que ele faz por nós, né? O tanto que ele derrama misericórdia, o tanto que ele cuida da gente, o tanto que ele nos escuta, né? Esse amor ao coração de Jesus. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele, né? Eu acho que a gente precisa aprender a ter essa confiança nesse amigo que ele é incondicional. Sábado eu fui à missa cedo e eu já estou numa fase pesada de consultório, eu não consigo chegar em casa. Quem me acompanha sabe que eu não consigo rezar antes de 11, 11h30 da noite, e o ritmo acelerado, acordando às 5 da manhã, esse ritmo louco, e milhões de coisas para fazer, milhões de coisas, milhões de palestras, milhões de coisas para preparar. Aí depois que eu fui comungar, e eu estava com ele, né? Acabei de comungar, eu estou com quem? Não é? Você acabou de receber Jesus vivo, né? Então, como um amigo a gente conversa, não é? E chorei com ele, falei com ele: amigo, eu estou tão cansada, eu estou tão esgotada, que humanamente, hoje o que eu preciso fazer, eu não vou dar conta. Humanamente, eu não darei conta. Mas eu vou colocar aqui para o senhor, porque realmente eu não dou conta, é coisa demais, é muita coisa. Imagina, eu não sabia nem do que eu ia falar com vocês hoje, nem ideia. Eu falei com ele: é tanta coisa para estudar, é tanta coisa para pensar, é tanto menino para olhar, tanto me passando mal, o telefone não para, eu não consigo sentar, né? O telefone não para, é tanta coisa, né? Tanta coisa. Chorei com ele, mas eu falei com ele: vai estar entregue, né? Eu não me pertenço, o tempo é o Senhor, o Senhor é o Senhor do tempo, né? De tanta coisa que eu tinha para resolver. Quando deu por volta de meio-dia, o que eu já tinha feito, deu para ficar à toa, eu tinha que chorar. Falei com ele, tenho vontade de chorar, falo: o seu amor é tão escandaloso, diante da nossa miséria, que o senhor fala: minha filha, eu vou te falar uma coisa. Foi ele que mandou falar isso hoje, assim, do Sagrado Coração, e foi o que ele falou para Faustina: não vai para a palestra não, Faustina, que o que você vai escutar em 1 hora eu te dou em 1 minuto. Eu falei com ele: viver essa experiência de um Deus que é vivo, que escuta, que se compadece, que fala: tadinha, tão miserável, se eu não acudir ela não vai dar conta, e agir na nossa vida, é de emocionar, é de chorar. Me fez chorar. Chorei e falei com ele: eu vou repetir para o senhor o que São Paulo falou: o seu amor nos constrange. O amor que o Senhor tem por nós. Eu falo: como a gente não pode ser capaz de trair alguém que nos ama tanto, que cuida tanto, que vela por nós, que está atento às nossas necessidades mais imbecis, né? Que a gente precisa, e ele está ali e fala: então é isso, você está preocupada? Está aqui, isso aqui, está aqui, isso aqui, está aqui. Respira. Então, quando eu trago isso para vocês, eu falo: experimentem. Experimenta. É possível. Experimenta o que é se entregar a Ele. Experimenta o que é ter Ele como seu amigo. Experimenta não precisar de esconder nada, de falar tudo e falar: me ajuda, eu não estou dando conta. Quando eu falo com Ele: eu vou desistir dessa vida, eu vou desistir de um tanto de coisa, vou parar de falar, vou parar com isso, Jesus, estou cansada de passar estudando tanto, sábado e domingo, eu vou parar. Quando eu falo: eu estou morta, eu falo: eu te acalmo, eu te descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, a experiência com o nosso Deus você não vai encontrar em lugar nenhum da sua vida. O seu consolo, o amparo, o colo, aquele que te restaura, que te põe de pé, que renova a sua força e fala: sou eu que te faço a cada minuto outra vez, sou eu que te restauro, sou eu que sou capaz de começar toda a história de novo, por causa do amor. Pelo amor eu te busco, eu cuido,
eu te alimento, te sustento até o nosso encontro definitivo. Que vocês, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que viveu com Ele, né? Posso imaginar a relação, que esteve, que gerou, possa nos ajudar a ter a graça de experimentar o que é viver uma vida que você divide com Deus que é vivo, que você fala e Ele escuta e compadece. Que vocês possam experimentar esse amor tão grande, que é incapaz de conter dentro do corpo dele. Deus hoje busca pelo seu amor, pela sua presença, pela sua vida, por uma única razão, porque Ele quer te ver feliz. É o que Oséias falou para o amante: eu só quero que ela esteja bem, eu só quero que ela esteja feliz. Nunca duvidem disso. O que Deus quer para você? Que você seja feliz, que vocês tenham a coragem, a ousadia de corresponder a esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema A Porta é Jesus. Acompanhe. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de domingo, onde Jesus fala que Ele é o bom pastor e onde que Ele fala que Ele é uma porta. Eu estive pensando muito nesse Evangelho, rezando, e a gente fica pensando o quanto que Jesus, fico imaginando quando Ele chegou, olhou para todo mundo e nos olha, a proposta que Deus tem para nós, de vida, é tão infinitamente maior do que a gente imagina que é vida. E Ele fala: eu vim trazer a vida e a vida em abundância. Então, a vida, apesar desse quarto domingo da Páscoa não falar das aparições de Jesus, ela fala sobre o tema que é a vida, que é um tempo pascal, né? A vida é o grande tema da Páscoa, é uma vida nova. Então Jesus vem falar para nós: eu sou a porta. E se a gente prestar atenção, Ele fala que Ele é a porta das ovelhas, não é do redil, é das ovelhas, é a nossa porta, é a porta da liberdade que Ele veio trazer. É um outro conceito que talvez a gente ainda não tenha pensado, porque às vezes, né, a gente não tem a dimensão, porque ou estamos distraídos demais, voltados só para nós mesmos, ou numa comodidade que a gente está vivendo, ou porque a gente não presta atenção no quanto nós estamos fechados em nós mesmos, vivendo só para o nosso umbigo. A gente não presta atenção. E aí a gente não tem a dimensão que estar fechado causa uma asfixia existencial. E se eu não me abrir, eu vou morrer. Então Jesus sabe que nós ficamos muito fechados. E aí às vezes a gente está vivendo situações que a gente não percebe. Às vezes nós estamos vivendo relacionamentos ou situações na nossa vida de extrema dependência. E às vezes nós estamos envolvidos em situações de vícios e que a gente não consegue se libertar. Então Deus deve olhar para a nossa vida tão fechadinha no nosso ateliê, ou vivendo relacionamentos e situações que nos destroem, relacionamentos que nos colocam para muito menos da dignidade que somos, e fala: mas não é nada disso que eu te criei. Eu te criei para um projeto que você não tem a dimensão, porque eu vim trazer a vida e a vida em abundância, e você está preso em situações que não te permitem viver a sua identidade de filho. Fico imaginando quando Ele olhou para tudo isso e olha para tudo isso em nós, olha a nossa vida e fala: por que você está submetendo a isso? E a gente não percebe. A gente que está dentro da situação não percebe. E aí quando você está e começa a tomar consciência que você gostaria de se libertar de algumas coisas, a gente precisa de uma saída. E a saída é Ele. A porta é Ele. Ele é a porta. Não é uma porta como uma porta de madeira que abre e fecha, não é isso. É muito mais do que isso, porque a vida, para ela ser manifestada, ela vai exigir de nós que a gente se mova, precisa de espaço, é preciso se abrir para. Às vezes a gente não tem a dimensão do que pode significar isso, mas eu queria exemplificar com uma história.
Há uns anos atrás eu conheci uma senhora, ficou casada há muitos anos com um marido alcoólatra. E ela sofreu demais, demais. No dia que o marido morreu, na época que o velório ainda era feito em casa, quando ela estava saindo, ela foi a última a sair. Ela chamou o empregado e falou: enquanto eu estiver lá para fazer o enterro, eu quero que você pegue a minha cama com o colchão, leve para o quintal e ponha fogo na cama. Abra a casa, deixe o ar entrar e ponha flores na casa. Presta atenção. Abra a casa. Abra. É uma outra vida. Deixe um ar entrar e renovar a casa. E muitas vezes nós vamos fazer isso na nossa vida. Abra. Deixe ele entrar. Porque o ar que vai entrar, que vai nos soprar, é o próprio sopro do Espírito. É que vai mexer conosco e falar: essa vida sua está muito mais ou menos. Essa mulher mandou abrir a casa, mandou queimar a cama dela, mandou colocar flores e falar: é vida nova. Sou livre. E ela falava comigo: eu vou colocar na parede da minha casa a certidão de óbito para lembrar que sou livre. Presta atenção o que viveu. Presta atenção o que viveu. Para que eu nunca mais pense, doutor, que eu posso casar um dia. Certidão na parede, escrito: sou livre. Tamanho, olha como é que o relacionamento estava destruindo essa pessoa, consumindo. E às vezes em outras situações da nossa vida, nós estamos vivendo coisas que estão nos diminuindo. Jesus fala: eu sou a porta. Como é que eu faço, gente, para poder passar por essa porta? Chegue para Ele, chegue nele, se aproxime do Senhor, conheça o Senhor, tenha intimidade com o Senhor, e você verá a vida que Ele vai abrir para você. E Ele faz isso porque Ele tem algum interesse? Não, nenhum. Ele faz isso porque Ele é o pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que Ele faz. Porque Deus quer que a gente tenha uma vida em plenitude. Porque Ele quer que a gente descubra quem somos. E que a gente viva o que tiver que viver em plenitude. E mesmo que a vida esteja difícil, né, a gente enfeita a vida. É possível fazer a vida ficar diferente. É preciso enfrentar a vida no que vier. Mas se com Ele a gente tem que enfeitar a vida, a gente enfeita. Porque há outras possibilidades. Deus traz para nós outras possibilidades. Prestem atenção. Cada um de nós aqui é um mundo dentro do mundo. Cada um. E eu chego no mundo e o mundo vem até mim. Por onde? Pelas 5 portas que nós temos, que são os sentidos. Ao mesmo tempo que eu vou ao mundo, o mundo vem em mim. A questão é que quando a gente começa a conviver com Jesus, a gente começa a prestar atenção. Como é que eu vou ao mundo e como é que o mundo vem a mim? De que forma que eu transito por essas portas? Porque às vezes eu posso transitar de uma forma absolutamente egocêntrica, que eu olho só para mim, e depredadora. Mas eu posso transitar por essas portas de uma forma onde eu tenha tanta gratidão na vida e seja tão aberta e tão solidária e fraterna com o que está perto de mim. Então é preciso que a gente se abra. Essa é a proposta de Deus, né? Ele quer que nos abrir para uma vida de amor com Ele e com os irmãos. Sair do nosso fechamento. Ele quer mudar. Eu sou a porta. E a porta de uma liberdade, que a gente ainda não tem dimensão do que significa isso. Que quando a gente passar por essa porta, nós vamos começar a tomar consciência de que dignidade tem o nome da gente ser filho de Deus. Porque às vezes nós estamos vivendo tantas situações na nossa vida que estão nos descaracterizando como filho do Altíssimo. Nos destruindo como filho dele. E é isso que Ele quer resgatar em nós. Mas nós vivemos um momento na vida, um contexto, onde a sociedade toda está vivendo uma doença, onde a nossa vida só tem espelho, não tem porta. Então, o espelho é duro porque eu só me vejo, mas eu vejo não aquilo que é a minha essência, eu vejo o que eu aparento ser, mas não o que verdadeiramente eu sou. E eu tenho uma história tão interessante com isso, que uma cliente minha uma vez falou, arrasada, havia separado, sofrendo. Minha filha, para a vida, assenta diante do espelho e vai se ver. Aí me ligou e falou assim: filho, eu vou te matar. Por quê? Porque eu descobri um tanto de pé de galinha que eu tenho. Eu falei: mas não é para isso que eu te mandei olhar para o espelho. Eu te mandei olhar para o espelho para se ver a sua alma. Veja a sua vida, para e veja a sua vida. Mas o espelho não nos permite. Porque o espelho só reflete a nossa imagem, que a gente aparenta ser.
Ele não me permite ver o outro. Então a gente fica muito fechado, a gente fica egocêntrico. A gente só tem espaço para a gente mesmo. E às vezes a gente está tendo uma casa onde a gente só tem espelho. E nós não temos portas nem janelas. Então, o convite de Deus para nós, nesse evangelho, é que quando ele fala que ele é a porta, que ele é a porta da liberdade, é porque ele quer trazer para nós uma qualidade de vida que a gente não tem noção do que significa caminhar com ele. Ele quer nos libertar e trazer para nós possibilidades que nós estamos tão fechados que a gente não vê. E isso nos adoece e nos leva à morte. É preciso que a gente se abra. Fala, Senhor, o Senhor me criou, claro que é para algo maravilhoso. Mas por onde começamos? Por Ele, com Ele, em oração com Ele. Então é preciso que a gente reveja a nossa vida e que a gente pense, como é que a casa que eu tenho construído em cima do Evangelho, em cima da Palavra de Deus, como é que a minha casa tem ficado? A minha casa é uma casa que tem mais espelho ou mais porta? Não, minha casa é uma casa que tem muita porta. E é uma casa que fica com as portas abertas? Que bom. Mas é uma casa que tem porta aberta que não pode ter cachorro. Porque às vezes a gente abre a casa, mas põe um monte de cachorro. Quem são os cachorros que espantam todo mundo que chega? A nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa rudeza, a nossa indelicadeza, a nossa dificuldade de acolher o outro, de receber o outro. E se espanta os outros, como é que alguém vai chegar? Se eu não sou capaz de acolher aquilo que é diferente? Ou se eu tenho uma crítica tão acentuada que o outro chega e já vai embora na mesma hora, porque já recebeu uma, a gente fala, então, tchau, né? Vou embora. Então, como é que nós estamos construindo essa vida que Ele nos deu? E será que nós não estamos deixando que o outro espere tanto tempo por nós? A gente não consegue olhar o outro e ver a necessidade do outro que está perto de nós. Então, quando Jesus nos coloca essa proposta, que Ele é uma porta, é para trazer para a nossa vida uma outra qualidade. Saber que por essa porta, Jesus nos dá a liberdade de entrar e sair. Ele não nos pede para ficarmos presos. Nós temos a liberdade de ir e vir. Mas eu acredito que à medida que a gente vai tomando consciência, não é? Da presença de um Deus que é vivo, tomando consciência que a proposta que Deus tem para nós é sempre tão maior e que Ele pode nos tirar dessa vida tão minuta que nós estamos vivendo. Às vezes uma vida tão atrofiada, uma vida presa em tantas coisas que não nos deixam caminhar. E nós vivemos às vezes com as pernas amarradas, ou vivendo situações de relacionamento, ou mesmo da vida que nós criamos para nós mesmos, tão longe de viver aquela proposta que Deus trouxe para nós, e achando que é impossível mudar a vida. Não é impossível mudar a nossa vida. Impossível é somente que você chegue até Deus. Porque se você chegar até Ele e falar, Senhor, transforma a minha vida, Ele transformará. Mas não ponha mas, nem senão, nem porém. No entretanto, não. A hora que você falar com Ele, Jesus, muda a minha vida, muda a minha vida. E você não imagina que Ele pode fazer um furacão passar por ela e transformar a sua vida radicalmente. Mas não pode ter medo, porque Ele é o pastor e o bom pastor que conhece os nossos caminhos, que sabe se nós estamos indo por algum caminho que não deve ir. Só Ele. E no Evangelho de hoje Ele fala uma coisa linda, que nós conhecemos a voz dEle, que somos dEle e que ninguém nos tira da mão dEle. Ninguém é capaz de tirar vocês da minha mão. Presta atenção um Deus desse. Vamos prestar atenção. Que Deus é esse que nos ama nesse ponto, que dá a vida por nós, que só quer nos mostrar o melhor. Por que temos ainda tanta tendência a ficar tão presos naquilo que cremos? Fala, não, mas eu acho que é assim. Tem medo de arriscar. Eu te digo que mais vale a pena arriscar numa viagem do que perder o horizonte numa vida segura. E às vezes a gente fala, não vai porque tem medo, se arrisca. Se confiamos nele, temos que ir. Se Deus nos faz uma proposta, não tenha medo, porque Ele nunca te dará algo errado. Nunca. Então, que bom que hoje nós temos a coragem de poder olhar para a nossa vida,
Falar, Senhor, olha para a minha vida aqui agora. Ela está fechada, porque eu caminho cheio de verdades, achando que tenho a razão absoluta de todas as coisas e que eu sei o que é melhor para mim. Mas eu queria que o porque só Ele é Deus. Porque Ele é a liberdade na nossa vida. Não permita que nada, ninguém, nem nenhuma situação te escravize. Ou te impeça de fazer aquilo que você veio fazer. Que ninguém te impeça de ser verdadeiramente filho de Deus. E de viver em plenitude o que Deus tem para você. Para e pensa. Às vezes a gente fala que a gente não é escravo. E somos escravos de tantas coisas. Para e pensa. Aonde que Deus, o ar dele não está andando, não está soprando, e às vezes a gente está calado diante de situações que está tirando o seu sossego, que não está permitindo que o seu coração esteja em paz. Vamos colocar diante do único que te conhece, do único. Repassa a sua vida diante dele sem medo. Não tenha medo, porque às vezes as coisas que Deus nos pede, a gente nunca imaginou que ia ter que entregar. Mas não tenha medo, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. E se Ele falar, me dá isso, fala, toma. O que é meu? Nada. Nunca vou me esquecer daquela santa que nós temos, a Santa Paulina, né? Lá do Sul, que era uma mulher com diabetes, e quando ela entrou no bloco cirúrgico para amputar o braço, não sei se vocês viram a vida dela, o cirurgião falou, irmã, a senhora está tranquila? A senhora vai amputar um braço? Ela falou, estou, meu filho, estou devolvendo o que não me pertence. Então, ter essa consciência que nada é nosso, isso é uma caminhada que não é para qualquer um. Então, eu fico imaginando qual é a proposta que Deus tem. Eu falo isso na minha vida. Que a gente tem que ter a coragem de colocar a nossa vida de forma tão nua diante do Senhor, com os seus sonhos, com os nossos sonhos tão pequenininhos. Fala, Senhor, eu estou vendo desse jeito, Ele está vendo tão grande. Fala, Senhor, eu estou preso nisso. Você fala, solta a mão disso, porque o que eu tenho para te dar é tão maior. Não tenha medo disso. E que a gente tenha coragem de soltar, já estamos em alto mar mesmo. Quem nos leva, igual diz aquela música, já estamos em alto mar, quem nos empurra é o amor dele. É para lá que caminhamos. Jesus nunca fará na nossa vida algo errado. Nunca. Como eu disse uma vez para uma moça, pode ser, se você quiser perguntar ao Senhor se Ele tem algo para mudar na sua vida, toma coragem e peça a Ele que mude. E o Senhor não fará nada de errado. Ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Eu afirmo que Ele mudará a sua vida, como mudou, até de cidade ela foi mudada, foi convidada a mudar. E com uma proposta de vida, em tudo absolutamente diferente. Então, é preciso que a gente confie nesse que nos guia. Talvez a nossa confiança no Senhor ainda seja pequena, porque a nossa convivência com Ele ainda é pequena, porque o amor que temos por Ele ainda é pequeno. Mas o que eu convido vocês é a se abandonarem nele. Quando Ele fala, eu sou a porta. E quantos de nós, às vezes, estão esperando uma oportunidade de estar livre de tantas coisas? Vamos ter a ousadia de falar com Jesus. Nessa noite, falar, Jesus, olha a minha vida hoje. Assenta comigo, olha a minha vida do jeito que você está enxergando. Olha e coloca ela em paralelo com a vida que o Pai propôs para mim. Olha a distância do que eu tenho feito para o que o Pai deseja. E eu te dou autoridade para fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Tem coragem? Não é fácil. Fala, filho, mas e se ele não ver isso? Mas e aquela coisa? Se a gente não tiver a ousadia de fazer isso, nós nunca vamos experimentar essa vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. Não amarre aquilo que nem a gente sabe que tem, de tão pequeno que é. Há um Deus o que a gente pode confiar profundamente, mesmo quando a vida não vai bem, porque nós sabemos que a vida é eterna e que mesmo que a morte nos cerque e vai cercar, e vai chegar para todos nós, ela não tem a última palavra na nossa vida, porque Ele nos deu a vida, e a vida em plenitude, a vida em abundância, e vamos viver com o Senhor eternamente. Então que a gente tenha a ousadia de falar, Senhor, eu estou segurando as coisas e amarrando as coisas na minha vida, por quê? Querendo ter a rédea das coisas, por quê? Não levarei nada disso, mas somente o que eu viver em amor aqui. Então vamos ter a coragem, esses santos todos tiveram a ousadia de se entregar um dia a Deus e falar, faça,
o que o Senhor quiser na minha vida. É como construir um terreno, que está escrito na carta de Pedro e na carta aos Efésios. Deus tem que construir em cada um de nós o templo santo. Mas para Ele construir, fazer uma obra em mim, fazer uma obra em você, Ele não pode construir no terreno que não é dele. Compreendem? Eu não posso chegar ali, achar que aquele terreno é meu e construir uma casa ali. O terreno não é meu. O Senhor só irá construir alguma coisa em nós o dia que a gente pegar a nossa vida e falar com Ele, é sua, construa o que o Senhor quiser. Para isso, esse terreno tem que ser mexido. Você não vai chegar e construir sem preparar o terreno. Então, o terreno tem que ser preparado, tem que ser sulcado, tem que ser revirado. E aí ele constrói. Compreendem? Muitas vezes o sulco, a revirada, pode ser aquilo que a gente não espera. Mas muitas vezes ele tem que revirar tudo em nós para ele construir o templo que ele precisa construir. Deus tem algo infinito para nós. A gente não tem dimensão do que Ele tem. E que hoje eu deixo para vocês mesmo essa curiosidade, talvez, de pensar o que é que o Senhor tem para mim. E Ele disse que se a gente passar por Ele, nós vamos encontrar a pastagem, o alimento e o sustento que vai nos conduzir. E nunca se esqueça que essa pastagem que Ele fala é a palavra e a Eucaristia. É isso que nos alimenta, que nos dá força e nos dá coragem para viver cada dia na ousadia de viver nas mãos dele e falar, acorda de manhã sem saber qual que é a proposta dele para o dia. Fala, Senhor, eu tenho essa, mas que seja feito na minha vida aquilo que o Senhor deseja fazer hoje. Comecem devagar, mas entreguem tudo e deixe o Senhor conduzir, porque o que Ele tem para nós é infinitamente maior do que a gente ousou sonhar. Ousou sonhar. E é sempre um projeto tão maravilhoso, você vai falar, mas isso tudo Ele pensou para mim? Sim, porque nos ama. Deus não faz nada de interesse por Ele, Jesus não faz nada de interesse por Ele ou pelo Pai. Ele faz por amor a cada um de nós. Que a gente possa começar a compreender o que significa essa porta da liberdade que Ele nos dá. Deus não nos quer numa vida mais ou menos, numa vida mesquinha, numa vida atrofiada, numa vida com risco de morrer de asfixia, porque não se abre nem para Ele, nem para ninguém. Ele nos quer numa ousadia de viver o amor. Então que a gente tenha coragem de agradecer a Deus primeiro por Ele se fazer essa porta, que por causa da morte, por ser um Deus ressuscitado, pelo corpo dele, Ele pode e abriu a porta da vida para nós, dessa vida em abundância. E com o Espírito Santo, é com o Espírito dele, que Ele vem nos desatar de tantas coisas que nos impede de viver a vida e impede que a vida possa fluir em nós como precisa ser vivido. Então que nessa noite o Senhor desate da vida de cada um de nós, tantos nós, tantas amarras, tantas situações que não deixa que cada um de nós caminhe e que às vezes a gente está tão desavisado que não presta atenção e não imagina que aquilo está me impedindo de andar. Hoje e agora nós vamos colocar diante do Senhor, falar, Jesus, o que na minha vida está atado? O que na minha vida está amarrado? O que impede que eu viva em plenitude a vida que o Senhor vem me oferecer? E que o Senhor abra da minha vida todas as portas e janelas. Que eu tenha uma casa acolhedora, que a minha vida seja uma casa acolhedora. Que a gente possa acolher os outros, que a gente possa, sem preconceitos, que a gente sem julgamentos, que a gente possa acolher, revelar ao outro, sim, aí aquilo que eu sou, não pelo espelho, mas pelas relações que a gente estabelece uns com os outros. Que a gente possa entender que os outros vêm e vão na nossa vida, entra e sai, na liberdade igual a gente entra e sai na vida do Pai. É na liberdade que a gente se constrói. Essa ousadia da liberdade que Ele traz, que isso não é fácil de viver, que a gente quer prender. E a última coisa que eu quero dizer, e que se Deus nos permitir fazer alguma coisa, que a gente aprenda como Ele a fazer na gratuidade. Nunca pense em cobrar porque fizemos alguma coisa por alguém, mas que a gente faça isso na liberdade que Ele nos ensinou, na gratuidade que Deus faz, porque Deus faz e não cobra. E esse é o modelo que temos. Vamos aprender a fazer as coisas uns pelos outros, na gratuidade, sem esperar recompensa, mas apenas no olhar de um Pai que tudo vê, e que disse que todo ato, o menor ato de bondade nosso, Ele retribui, mas que todo ato que a gente fizer de injustiça, Ele também cobrará. Então nós temos um Pai que vela por nós. Vamos hoje, essa noite, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante do Senhor, pedir a Ele que agora olhe
pouse o olhar sobre a nossa vida. Não tenha medo de colocar para o Senhor tudo que você trouxe no seu coração. Não tenha medo de falar com Ele tudo da sua vida, que às vezes você acha que está amarrado, que não caminha. Fala com Ele: Senhor, olha a minha vida. Às vezes está tão medíocre, Senhor. Às vezes está uma vida tão diferente daquela vida que o Senhor quer trazer para mim. E se hoje o Senhor me apresenta como sendo a porta da liberdade, que Ele possa trazer para cada um de nós a liberdade e a alegria de sermos filhos de Deus. E a doutora Filó hoje nos fala aquela passagem que Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. E ela faz esse alerta. Jesus não fala que Ele é a porta do redil, mas que Ele é a porta das ovelhas. Nós somos as ovelhas. Ele é a minha porta, Ele é a sua porta. Que ela fala que às vezes estamos tão fechados em nós mesmos que não nos abrimos para Ele. Ele é a minha porta. Nosso convite hoje é para que a gente possa abrir o nosso coração como porta. Apocalipse fala que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Jesus espera você abrir a porta do seu coração, a sua porta, para que Ele possa entrar e faça morada. Vamos rezar? Senhor, que bom entender que o Senhor é a minha porta, que o Senhor é a porta do meu coração, que o Senhor é a porta da minha vida. Hoje, Senhor, eu quero destrancar essa porta, abrir e dizer: venha fazer morada em nós. Venha, Senhor, nosso coração está aberto, nós queremos a Tua presença em nós, nos aconselhando, nos consolando, nos dirigindo, sendo verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Vem, Senhor, fica conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231, ou também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu queria mostrar para vocês que o catecismo, para vocês lerem, porque a gente não lê o catecismo da Igreja Católica, isso aqui é doutrina, igual um livro de romance, né? Então ele tem 4 partes que vocês podem separar. Olha, a primeira parte é sobre a profissão de fé, ela está na página 19, olha aí esse capítulo, chama Profissão de Fé. Então vai explicar tudo o que é eu creio, nós cremos. Olha aí, página 18. Achou? Acharam? Então, essa primeira parte vai até a página 400, mentira, pulou. Até a página 299, que vai explicar sobre a liturgia, que é a celebração do mistério cristão. Então, leiam. Aprendam sobre essas coisas, né? Acharam? Você separar? Achou? A terceira parte é a vida em Cristo. Essa já está na página 464, mais ou menos. Dentro dessa parte, gente, dentro desse capítulo, está uma coisa que a gente precisa aprender muito. Na página 548, vai explicar os 10 mandamentos. Então aqui vai nos ensinar a confessar. O que cada mandamento, onde a gente peca em cada mandamento. Então é espetacular, que isso aqui é absolutamente didático. Então isso vai até... É tanta coisinha marcada nesse coisa aqui que é impressionante. Vai até 7º mandamento. Eu acho que ele vai até isso.
ele vai até 654, ele explica os 10 mandamentos, explica detalhe por detalhe, para a gente poder perceber o que é pecado, o que não é pecado em cada mandamento. Então, eu achei ele tão fácil, assim, tão didático, para a gente falar, não faço confissão direito, eu não sei como é que confessa. Então, em cada mandamento, ele te coloca o que é referente àquele mandamento. Então, isso facilitou demais. A última parte é sobre rezar, a oração cristã, para a gente aprender a rezar, é tão lindo. Então, as formas de oração, a vida de oração, esse livrinho para a gente poder consultá-lo, para a gente poder aprender as coisas. Ele é fácil, é uma leitura boa, uma leitura fácil, não tem nada difícil nele, vocês podem ir e voltar quantas vezes quiser, mas é bom ter, mas não só ter, a gente tem que ler, né? Ficar só na estante, o conhecimento não consegue passar, né? É preciso abrir o livro e ler. Mas eu achei que ficou ótimo. Falei, não, você tem que mostrar. Vocês sabiam que tinha parte só da explicação dos mandamentos para a confissão? Sabia? Já tinha lido? Não. É porque a gente tem as riquezas guardadas, né? A gente tem que abrir para ler. Muito bem. Quem está com a palavra de Deus, abre em João 6. Pronto? Amém? Está na misericórdia ainda procurando. Acharam João 6? Então a gente continua nos discursos sobre Eucaristia, né? Jesus, vão ser 4 domingos, nós já fizemos 2 sobre Eucaristia. Mas aqui eu quero falar com vocês de uma frase, um versículo que Jesus disse, e ele disse assim: é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Palavra da salvação. Essa frase é para a gente poder pensar muito, porque muitas vezes quando a gente escuta vida, a gente acha que vida é subsistência. Vida não é subsistência. Subsistência é pensar no que você vai comer, vestir, beber, etc. Quando Jesus fala que Ele vai dar a vida, e a vida em abundância, é uma outra coisa. É muito além de comer, de beber, de vestir, ok? Então, o que tem que ficar guardado em nós? Isso é uma coisa que tem que estar tão guardado no seu coração, que isso tem que te motivar, tem que ser a essência que você volta. O que tem que estar guardado em você? Eu sou um filho ou uma filha que só existe porque é um sonho de amor de Deus. Vocês têm que ter essa certeza no coração de vocês. Por que eu existo? Porque Deus sonhou comigo. Por que você existe? Porque Deus sonhou com você. Ele te desejou para uma vida eterna. Compreendem? Então, isso é uma coisa que tem que estar gravada. Ele não te desejou, não te criou para viver 40, 50, 60, 90, 100 anos. Eternamente. Eterno. Eterno é seu amor. Eterno. Então, quando Ele me criou, que enquanto Ele me fazia, só Ele nos viu no útero da nossa mãe, Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Isso é que a gente precisa entrar em consenso, qual é esse projeto para a gente dar conta de cumprir. Mas isso é a raiz que tem que nos mover. Quem eu sou? Eu sou um filho amado. Eu só existo e só permaneço assentado aqui. Só estou viva até esse momento porque assim Ele quer. O amor dEle que nos sustenta. Então nós sabemos que a gente veio do amor e que nós voltamos para o amor. Então nós temos consciência que isso aqui não é o eterno, aqui nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Se a gente está de passagem, a gente não pode andar com muito peso, a gente não anda, não é assim? Não é? Então essas coisas para a gente poder caminhar aprendendo essas coisas. Quando Jesus vem e diz que Ele veio para nos dar a vida, às vezes a gente não tem muita consciência do que um Deus vivo pode nos alimentar, pode nos saciar, porque Jesus diz assim:
todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Fome de quê? Fala, Jesus, mas a gente come, porque a alma é incorpórea. Essa é outra verdade que vocês têm que carregar. Deus Pai fala isso tão bonitinho para Catarina de Siena. Ele fala, Catarina, vocês já sabem que vocês são corpo e alma. Então nós temos que cuidar das coisas do corpo terrestre e das coisas espirituais do céu, ok? Eu não posso cuidar só de um lado, porque esse outro lado adoece, e vice-versa. Se eu hipertrofiar só no espiritual e não cuidar do corpo, esse corpo Ele nos deu, não é assim? Nós não somos o templo onde Deus habita, então não temos que cuidar desse corpo? Temos, inclusive, porque ele vai ser devolvido na eternidade. A gente que não consegue compreender a dimensão disso, mas esse corpo será devolvido. Deus Pai fala que a gente nem vai sentir falta desse corpo, mas que Ele irá devolver. Então vocês imaginem, esse corpo eu tenho que cuidar, Ele me deu ele de presente e Ele habita em nós. Se eu cuidar só daqui e não cuidar da alma, a alma adoece. Se eu cuidar só da alma e não cuidar do corpo, o corpo adoece. Então a palavrinha da nossa vida chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Mas é tão interessante que nós precisamos entender que nós temos 3 tipos de fome. Além do corpo, além da fome física, nós temos fome. E nós temos uma mente, a nossa mente, ela é ávida de saber. Então existe a fome, né? As mentes estão famintas. O que é capaz de saciar a minha mente? Eu preciso conhecer a verdade das coisas. Porque se eu não sou alimentado, igual estou passando aqui para vocês o catecismo, se eu não sou alimentada pela palavra de Deus, eu fico sujeita a qualquer coisa que o mundo traz. Aí tem um vento de uma seita nova, eu vou lá. Tem uma moda de cá, eu vou para cá. Mas eu não tenho a certeza daquilo que me conduz. Então, nós temos que caminhar de forma que a nossa fé seja madura. O que é uma fé madura? É a fé que a minha vida tem que retratar aquilo que eu creio. Eu não posso ter uma discordância daquilo que eu falo para aquilo que eu estou agindo, senão. E a fé madura, aquela que pode bater o que bater, a gente permanece. Como que isso é difícil? Porque a gente crê em Deus, mas a gente é cheio de superstição. Está certo ou errado? Está errado. Se eu creio em Deus, é em Deus. Eu creio em Deus, meu irmão, chegou uma cartomante maravilhosa, vai contar tudo da sua vida. Estou falando mentira? Está certo? Claro que não. Não, aquela fulana joga búzios, tarô, sei lá como é que é. Está certo? Claro que não. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Ou eu creio nele, ou eu creio no resto, que eu tenho que ler horóscopo antes de sair de casa. Qual que é a cor da roupa de hoje? Isso é de chorar. Então nós não caminhamos a nossa vida cristã. Porque para mim poder, da mesma forma que se eu tenho uma meta, se eu quero, igual eu falei com um cliente, não te Filó, eu vou fazer relações exteriores, maravilhoso, quantas línguas já está falando? Tem que ter meta. A minha vida espiritual ela tem que ter meta. Quantos de nós estudamos pelo menos um pouquinho por dia da palavra de Deus? Bobagem pensar nisso, né? Mas se a gente não, como é que nós vamos crescer espiritualmente se eu não conheço nada? Preste atenção, nós estamos caminhando para poder voltar para casa, para viver com um desconhecido. Gente, nós vamos encontrar com Deus. Vai falar o que com Ele? Oh, bem que você existia. Falaram mesmo que o Senhor existia. Mas nós vamos fazer. Presta atenção, eu falei com vocês a semana passada, ou retrasado, já não sei, que Teresa de Ávila, quando foi receber a última Eucaristia, que se chama viático, é da viagem. Olha que coisa linda. É a última, para você poder ir embora para casa. Olha que coisa escandalosa. Na hora que ela viu que o sacerdote estava chegando, ela se posiciona e fala, olha para a Eucaristia e fala, já era tempo da gente se conhecer. Ai, coisa chique. Quantos de nós vamos dar conta de falar isso na hora dessa? Falar, não, Jesus, eu não quero ir embora. Vai ser assim apavorado, né?
Então a gente precisa conhecer. Se eu não investir, nós estamos vivendo um mundo onde o ateísmo teórico e prático ele vai sendo insinuado. E se vocês não tiverem conhecimento da palavra, da verdade que sustenta vocês ficam balançados com qualquer afirmação que as pessoas fazem. Outro dia uma me falou assim: não, doutora Filó, é porque eu ainda não defini, eu pego assim um pouco de cada religião. Falei: e constrói a sua, constrói que te agrada, tá certo? Não. Falei com ela: está errado, esse caminho não vai te levar a lugar, não. Vai até te levar a um lugar específico, mas está errado. Você tem que firmar naquilo que você crê e caminhar com isso. Então hoje é tão impressionante assim, como que o mundo está trabalhando para que a gente não creia mais em Deus, para que tire isso de nós. Que hoje a verdade é: você tem que viver aqui agora e ser feliz aqui agora. É só divertimento, é não pensar. Não pense. Não pense. Pensar, porque eu tenho que pensar que agora, só aqui que eu vivo. Porque se eu pensar um pouco mais, se eu meditar, eu vou pensar na eternidade. Se eu pensar na eternidade, eu vou sofrer pressão psicológica. Onde é que o mundo está? Que pressão? Como é que eu vou não falar com vocês que cada dia que eu caminho eu volto para casa? Eu tenho que pensar, porque eu vou viver lá. No momento da minha morte, a alma já está lá diante dele, com inteligência, está lá firme, andando firme, conversando com ele. E nós não podemos distrair disso. O mundo hoje quer te distrair, quer tirar você do foco que é Deus, que é essa verdade da nossa vida. Então quando a gente não tem uma alimentação, não é alimentado, nós vivemos uma das maiores pobrezas que pode existir, que é a pobreza espiritual. Essa é triste. Então isso é uma mente vazia, uma mente não saciada. É uma mente que vai para qualquer lugar, porque ela não está alimentada. Então, se o homem dá as costas para Deus, deu eclipse para Deus, falou: eu vivo sem Ele, o homem morre. Porque a gente só se entende a partir de Deus. Como é que vai fazer a vida sem Ele? Então, hoje há uma tendência a tirar Deus do mundo. Cuidado, porque nós somos cristãos. Então, na carta de São Paulo, no domingo, aquilo que eu falei com vocês, presta atenção como é que as leituras se somam. Na segunda carta de São Paulo aos Efésios, o Paulo falava assim: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Então a nossa inteligência está nos levando para onde? Se eu não medito a palavra e isso não me faz chegar mais perto de Deus, tem algo que está errado. Eu não posso continuar vindo na igreja e morrer de fome. Deus quer nos alimentar com a palavra, porque a palavra tem que gerar vida em nós. Então presta atenção na pobreza que a gente pode estar vivendo, a pobreza espiritual. Há uma outra pobreza que é de chorar, que é a pobreza moral. Porque se eu não tenho consciência que eu sou um filho de Deus, e que a grande missão que nós temos que viver aqui, que para mim hoje é uma das missões mais difíceis, para mim é a missão mais difícil que Deus nos deu, que é a missão de ser filho de Deus. Porque as nossas atitudes têm que refletir o Pai que nós temos. Por isso que é tão sério. E aí nós não temos muitas vezes consciência do pecado. Não preciso confessar não, filho, eu confesso comigo mesmo, eu falo com Deus. Falei: ótimo. Está errado. A gente precisa vir até primeiro conhecer o que é pecado, primeiro avaliar a minha vida sobre a palavra de Deus, a palavra que Ele me disse na minha vida, o que não está certo. Perguntar para Ele: Jesus, olha por onde eu ando e vê o que não está bom. Ter a coragem de pedir isso a Ele, ter a coragem de se ver, e falar: Senhor, eu tenho uma fome, essa fome moral, que eu perdi a noção, porque eu preciso receber a graça. Eu preciso receber a graça de Deus, para me poder mostrar, me fazer reconduzir por um outro caminho, para virar um homem novo, me despojar, como diz São Paulo, do homem velho, e nascer um homem novo. Porque a partir do momento que você é alimentado na palavra, que você toma consciência que você é filho de Deus,
que você toma consciência daquilo que Deus ensina, você avalia a sua vida, você fala, opa, eu estou com uma miséria moral, eu estou numa pobreza moral que precisa ser alimentado. Então, a nossa alma precisa ser curada, e ela é curada pela graça de Deus. Nossa Senhora fala, o grande remédio que o mundo precisa é o remédio da confissão. Que nós precisamos receber um banho na alma para poder ter vida nova. Dentro de nós não coabita Deus e o pecado. Quem vai embora? Deus. Ele não vai ficar. Falou, mas aquele pecadinho de estimação não existe. Mas só mais uma vez? Não. Só essa vez? Não. Mas por que a gente tem que fazer isso? Por amor. Deus vai te obrigar? Não. Quando é que vocês vão conseguir viver isso? Quando é que nós vamos conseguir viver? O ser tentado em uma coisa e falar não. Por que eu vou dizer não? Porque eu amo a Ele acima de tudo. Enquanto a gente não amá-lo, a gente vai permitir viver um pé no mundo, outro pé cá, e não estamos em lugar nenhum. Qual diferença fazemos diante dos pagãos? Zero. Mas enquanto a gente ainda não viver a nossa conversão, a gente não entender que Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, que Ele é o meu amor, a minha vida, a minha luz, eu não sou alimentado. Então a gente vive na fome. Vive na fome. Porque a gente vive no pecado. A gente não experimenta a alegria de ser entregue a Ele. A gente não experimenta. A gente reza assim todo dia o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como que é difícil viver daquilo que Deus manda hoje. Como que é difícil viver de Deus e somente de Deus. Gente, quando a gente descobre que tem Deus, significa ter tudo. Mas a gente não acredita nisso. Mas eu só tenho Deus, fala agora que ficou bom. Se você só tem Deus, você tem tudo. Tudo é tudo. Quando o François Xavier estava preso, já contei desse livro de vocês, desse livro, chama 5 Pães e 2 Peixes, é espetacular. Era um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou na China. E ele foi preso. E ele ficou preso 9 anos. Sofreu demais, né? Coisa louca. Foi internado algumas vezes, porque o lugar não tinha nem janela, vivia mofando o colchão dele. E até falava, queimaram as Bíblias, queimaram tudo, não tinha nada. Ele ficava escrevendo os trechos que ele lembrava, né? E um dia ele está arrumando a cama, uma tristeza louca. E ele escutou, Jesus falou com ele assim: François, você é tão rico. Ele falou, hein? Mas gente, tinha nada, nem uma Bíblia, tinha nada. Arrumando uma cama, mofada. François, você é tão rico. Ele falou, sou, Senhor? Ué, se o Senhor está falando que eu sou rico. Ser rico, Xavier, você tem o meu amor. Ai, como nós estamos longe de viver isso. Até estremeço quando eu escuto umas frases dessas. Como nós estamos... Não, sim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas minha conta bancária tem que estar assim, tem que estar assim, tem que estar assim. Como que é difícil para nós despojar das coisas materiais. Como que as coisas, à medida que a gente vai tendo o carro, casa, sei lá, tudo que vocês quiserem ter, essas coisas passam a nos possuir. Elas passam a ser donas de nós. E nós não damos conta de imaginar que vai perder um negocinho desse. Como que é difícil isso. Está vendo que Jesus é o pão que nos alimenta? Que a gente nem imaginou que tinha essas fomes. Essa fome da mente, a mente vazia. O coração, a graça de Deus que não alimenta a nossa alma. A alma tem que ser alimentada. E aí nós vamos vivendo a pobreza espiritual, pobreza moral, porque a gente vai perdendo a noção de pecado. Tudo pode, né? Nós já estamos no mundo. Que bobagem, Filó, isso existe, que bobagem. Isso pode, isso era antigamente, como vocês escutaram recentemente. A Bíblia está antiga, a gente precisa escrevê-la de novo, né? A palavra de Deus não vai mudar nem um pingo, nem um jota, até que Ele volte. A palavra de Deus não vai mudar. Mas enquanto eu não alimento tudo isso, não vou compreendendo, eu vou vivendo uma fome do meu coração. Eu sei, encontro pessoas que falam, e quantas vezes essa semana as pessoas falaram: doutor, eu tenho tudo, mas tem um buraco em mim. O que está faltando? Deus.
Porque a fome que Ele alimenta o nosso coração é fome de aprender a amar. Nós somos egoístas, nós somos gananciosos, nós somos avarentos. A gente não dá uma roupa usada, fala, vai que a moda volta. Nunca mais vai servir, porque já engordou, não serve. Está lá firme. A moda, se voltar, volta repaginada. Vai acumulando, para quê? Para dar trabalho na hora da morte, porque até que o povo distribui tudo. Estou falando mentira, não, sou muito prática, gente. Serve e usa, não serve para frente. Mas serve, dá para frente enquanto o outro pode usar. Não é para virar pano de chão, não. Nós somos avarentos, egoístas, tudo é meu. Que bobagem. Somos filhos do mesmo Pai. Então como é que eu posso ter e você não ter? Presta atenção. Então enquanto a gente vive prendendo para nós, que a gente não aprende a dividir, não aprende a ter solidariedade, não aprende a ter compaixão, está errado. É só Jesus que tem que vir para nos ensinar o amor, para nos encher de amor, para amar em nós, conosco e através de nós. É só Ele que pode transformar a nossa vida, mais ninguém. Enquanto a gente não compreender porque que Ele é o pão da vida, porque que Ele nos alimenta, porque nós somos miseráveis. Ele tem que alimentar a nossa alma. Isso em cada Eucaristia Ele pode fazer. A minha mente, a minha alma e o meu coração. Ele precisa me ensinar a amar. Se eu passo perto do meu irmão que está ali, nem ligo para ele caído. Estou falando mentira? Não. Fui procurada essa semana passada lá no hospital. Uma das médicas da infectologia falou: Filó, estou apavorada. Com o que, minha filha? Não é nem com as bactérias. Eu estou apavorada com a geração nova dos residentes. Não existe empatia. Não existe compromisso com o outro. Eu falei, então marca uma aula aí que nós vamos dar aula para elas. Vamos conversar um bocado. Tem que conversar sobre a atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Isso é brincadeira. Mas será que é preciso alertar que eu estou cuidando do outro que é humano como eu? Onde está a dificuldade? Porque o coração está vazio, não tem Jesus. Por isso que essa geração estão profissionais péssimos, porque não foi ensinado em casa, desde a infância, né, na escola. Porque na medicina, se você entrar sem conhecer Jesus, você segue o diploma de ateu. Um de médico, outro de ateu. Mas é em casa que se ensina para os meninos que existe um Deus a quem você se curva, que Ele é o Senhor absoluto que te criou e que você vai voltar para casa para ficar com Ele. É Ele que pode saciar as nossas fomes, somente Ele. Senão o mundo te empurra para o divertimento. Não estou falando para ninguém passear, distrair, não é isso não. É porque o pessoal entra numa loucura que tem que passear sem parar. Não pode parar, não pode pensar. Não pode. Pensar faz mal. Não se compromete, então vive uma vida aqui completamente descomprometida, sem saber que tem uma continuidade. Eu não quero que vocês tenham surpresa, fechar os olhos aqui e abrir e falar, tem um mundo espiritual que eu não sabia? Real, mais real do que vocês que eu estou vendo aqui, nesse momento aqui agora. É porque a gente não é capaz de ver, mas aqui deve estar lotado de anjo. Fala, Filó? As únicas pessoas que eu vi descrever isso eram as crianças. No momento da morte, elas descreviam a chegada dos anjos, né? Então, nós não acordamos, o mundo, parece que a sensação que eu tenho, que o mundo está sonolento. É como se tivesse dado uma droga para o povo só dorme. O povo não desperta, fala, acorda, acorda. Nós acabamos de receber Jesus vivo agora. É o único capaz de dar um sentido na nossa vida, de transformar a nossa vida, de nos ajudar de verdade a viver uma vida comprometida, primeiro com Ele, porque o resto Ele vai colocar. Primeiro estar à disposição dEle e falar, Senhor, o que eu posso fazer contigo hoje? E o que eu posso fazer por Ti hoje? É estar de verdade, sabendo que eu não estou brincando, mas que a nossa vida tem um sentido, a nossa vida é útil. Deus precisa de cada um. E no projeto de salvação, um dia nós iremos ver o que nos cabia. O que nos cabia nesse projeto encantador dele da salvação? O que nos cabe? Então eu preciso compreender que Ele é o único que mata a nossa sede. Ele é o único que mata a nossa fome. É o único que vai poder equilibrar a nossa alma, a nossa mente. Ele pode, com a palavra, Ele vai nos saciar na mente, com a graça no coração
e com amor, com amor no nosso coração? Por que não estamos dando conta? Por que estamos vivendo parecendo lamurientos, reclamando, precisando de estímulo, precisando de remédio para ficar animado? Porque estamos longe de Deus. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso amor, é Ele que põe a gente em movimento. Sem Ele somos nada. Com Ele a gente continua nada, mas só sabemos que somos um nada amado, entendeu? É o que muda. Quer que você continue sendo nada, mas assim, amado. Eu sei que eu sou amada e que minha vida não é à toa, ela tem um propósito. É preciso entender isso, né? Quando a gente descobre isso, a gente vai viver isso aqui que São Paulo falou. Ele fala: despojai-vos do homem, o homem velho, que se corrompe sob efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Renovai. Somos feitos para a eternidade, somos criados para o amor, não fomos criados para a dor, não fomos criados para a morte aqui, mas para viver eternamente com Deus. O que nós estamos fazendo em resposta a esse amor incondicional? Não podemos viver nesse marasmo, sabe? Acorda, levanta, vai trabalhar, volta para casa, arrasta o pé, fala: ó vida, ó luta, ó céus. Não! Fomos feitos para viver na alegria de cada dia, de poder despertar, de não ter nada doendo, você ser capaz de levantar de uma cama, tomar banho sozinho, escolher a roupa, escolher seu perfume, levantar e falar: à sua disposição, Senhor, que só para isso nasci, para vos amar e vos servir. Viver com alegria de cada dia, um dia de cada vez, que esse pode ser sempre o último. Vive a aventura de cada dia e fala: hoje eu vou viver só do Senhor. Experimenta. É um escândalo. Presta atenção em viver o dia, cada minuto que Ele te dá, atento ao que Ele quer. Fala: o que será que Ele está escondendo nesse momento aqui agora? É espetacular. Esteja em sintonia com Ele. Ele é o pão que te alimenta, que te dá sustento. É Ele que é a sua energia para te pôr de pé, para correr. Só Ele faz você ter asa para voar. Só Ele renova o nosso cansaço. Só Ele nos restaura. Só Ele nos faz de novo. Só Ele pega o homem velho e fala: vamos começar outra história. Cada vez que a gente confessa, começamos uma nova história. Não esqueçam disso. Por isso Ele é o pão que dá a vida. Não é o momento, Ele dá a vida, porque a vida que Ele quer é eterna. Ele quer dar um sentido grandioso. Ele não quer que a gente fique preso nessas coisas pequenas que nos destrói. Para com isso. Termina o namoro, o mundo acabou. Pelo amor do Senhor. Então, a gente tinha uma residente lá toda batida. O que aconteceu? Terminou o namoro. Minha filha, a sua idade vai 1, vem 18, minha filha. Para com isso, gente. A sua vida não pode estar encerrada ali. A nossa vida tem que ter um propósito maior, que é Deus nosso Senhor. Filó, é porque eu perdi alguém. Sai do dia da morte, sai da hora da notícia e caminha. Anda e chora, mas anda. Por quê? Porque eu tenho uma meta, eu tenho onde chegar, e eu preciso viver na fé de alguém que me ama. Ele tem um propósito em tudo, e quem vai me ajudar? Ele, porque Ele falou que estaria conosco todos os dias. Qual Deus, gente, a gente pode imaginar que viria todos os dias, Ele desce do céu, todos, para ser seu alimento, para ser o seu sustento. Se você está entristecido, Ele fala: sou sua alegria, coragem, eu estou aqui. Você fala: Jesus, estou meio confuso com as coisas que o mundo está falando. Ele fala: vou te mostrar o que eles estão te contando. Tudo mentira. Vou te dar a palavra certa. Que lindo o dia que Faustina, lembra de irmã Faustina, Santa Faustina da Misericórdia, né? Eles estavam no retiro, ela estava apressada para ir para uma palestra, e falou: Faustina, vai não. O que eles vão dizer em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Escândalo, uma coisa dessa. Eu vou falando isso com ele. Sabe aquele negócio que o senhor falou com a Faustina? Eu falo que quando eu tenho muito para estudar, o senhor podia fazer comigo igualzinho, me dá em 1 minuto, gente. Olha que espetáculo essa coisa. Faustina, vai lá não, eu te dou em 1 minuto, que eles vão falar em 1 hora. Que Deus é esse? Que se compadece da nossa miséria, que vê você cair e fala: levanta, minha filha, sou eu que estou aqui. Você fala: não tem força, você fala: eu sou sua força. Você fala: no seu caminho, eu falo: eu sou o caminho. Fala: não estou enxergando, eu falo: eu sou a luz. É desse Deus que eu estou falando com vocês, e que é vivo. Ontem uma mãe me falava lá no consultório: doutora Filó, tem 3 semanas que a gente está lá em casa desorientado, que o meu menino é um menino que exige muito, e que a babá falou que ia embora, e o valor que iam pagar para ela a gente não daria conta. A gente estava desorientado, sem saber como ia fazer. Aí eu lembrei que a senhora manda a gente ir lá conversar com Jesus.
E a senhora falou que a gente chega e conta o problema, né, doutora Filó? Chega lá e fala, Jesus, a babá vai embora, o senhor está sabendo? Claro que ele está. O senhor me ajuda? Como é que eu vou fazer sem a babá? É simples, eu converso com ele, é linha direta. É Tramontina, não precisa de rodear, não. Psst, passa a faca. Fala, psst, é só isso. Então tá, muito obrigado, está entregue, foi embora. Aí ela falou, Filó, você não acredita. Quando eu marquei o horário para a gente conversar, ela chorou e falou que não tem condição de ir embora, porque a questão não é só dinheiro, mas pelo amor que ela tem a ele. O doutor Filó chorava tanto que ela achou que é porque ela estava ficando, não é pela resposta tão rápida de Jesus. Eu nunca imaginei que ele respondia tão depressa. Falei, porque vocês têm que aprender o que é conviver com ele, porque ele é vivo. Não existe uma riqueza maior na nossa vida. Tudo que te acontece, você pode correr em qualquer lugar de uma igreja e falar, vem cá te contar um negócio, você me ajuda? O dia que vocês aprenderem esse caminho, ele vai morrer de alegria, que ele pode nos dar tudo. Vocês têm que se convencer de uma coisa, Deus te criou por amor. O que Deus quer para você? Que você seja? Vocês estão com medo de falar? Que você seja feliz. Se vocês não tiverem isso gravado no coração de vocês, vocês estão no Deus errado. O que Deus quer para a minha vida? Felicidade. Nós não vamos encontrar essa felicidade nas coisas que a gente acha que está. Que a gente acha que para casar tem que encontrar o príncipe. Mentira. Ou a princesa. Mentira. Costuma virar um sapo. Mentira, não é lá. A minha felicidade é Ele. Ele é o meu Senhor. Claro que ter um amor maravilhoso. Claro que ter filho maravilhoso. Tudo isso é bom. Mas o amor da nossa vida é Ele. Então, Ele que evita que a gente viva essas paixões desordenadas. Ele que coloca a nossa vida no lugar certo. É Ele. Então, quando a gente entender, Ele me criou para me ser feliz. Se tem algum caminho que não está dando certo, paro diante dele e falo, onde que eu tomei o caminho errado? Aqui que eu peguei um desvio. Onde que eu peguei um desvio? Porque eu não estou feliz. Aonde que eu peguei o desvio? Para e conversa com ele, porque a gente não tem coragem. É porque a gente começa a fazer as coisas. Porque a nossa vida, primeira coisa que a gente tem que fazer é oração, para depois ter a ação. A gente faz a ação, depois reza para dar certo. A gente faz o mecanismo errado. Então a gente vai lá e fala com ele, eu estou querendo fazer tal coisa, o senhor está de acordo? É assim. Se tiver de acordo, as portas vão se abrir. Combina com ele, eu sempre combino alguma coisa, porque eu não entendo ele direito. Eu falo, vou combinar um negocinho com o senhor. Se for assim, vai dar certo isso. Aí sempre dá certo. Nós dois combinamos. Ele deve falar assim, né? Eu falo, se o senhor tiver de acordo, eu vou ligar e a pessoa vai atender. Então tá certo. Aí dá certo. Se for isso, vai acontecer tal coisa. É porque eu tenho que entender, porque tem hora que é muito complicado para eu poder entender tudo. Mas vou lá e conto. Aprenda esse caminho. Aprenda que Ele é o único que te ama sem igual. Aprenda que é o único que vai ficar com você até o fim. E aprenda que é o único que vai matar a sua fome e a sua sede. E o dia que você entender que Ele é tudo isso, você nunca mais vai mendigar nada na sua vida. Deus não te fez para ser mendigo de nada. Nem de ideias, nem de afetos, nem de amor. Deus te ama sem igual. O único capaz de saciar todas as suas fomes é Ele e mais ninguém. E Ele é de graça. Todos os dias. É impecável. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Ai, perdi Ele hoje. Vai ter amanhã. Tem todos os dias. Ele te espera. Se não existe alguém que te deseja mais do que Ele. Vocês escutaram o padre falando quando ele fala, tenho sede. Ele tem sede de você, da sua alma, da sua vida. Ele falou, mas minha vida é tão nada. Não tem problema não. Ele vai fazer um brilho nesse nada. Por quê? Porque Ele é Deus. Simples assim. Ele é o Senhor do impossível. Então a gente conta as coisas para Ele e fala, não, eu não posso, mas o Senhor pode. E Ele pode tudo. E Deus Pai fala para Catarina assim, Catarina, como que eu posso decepcionar um filho que confia em mim desse jeito? Não posso decepcioná-lo. Que Deus Pai fala que das coisas que mais encanta Ele em nós é a confiança incondicional. Que a gente não vê. É a fé. Ele fala, essa confiança me quebra. Depois vocês leem esse livro. Essa confiança do meu filho que fala, mas eu espero nele. Por quê? O que me dá garantia de poder falar tudo isso com vocês? É o amor. Então nunca tenha dúvida. A situação pode estar difícil, a vida pode estar virada do avesso. Por que não vai ficar ruim? Porque Ele me ama. Por que ainda está ruim? Porque não acabou. No final, Ele tem o melhor para mim. Deus não tem o bom. Deus tem o ótimo. Guardem isso. Guardem isso.
Estava rezando, para me encerrar, rezando, pedindo a Ele que a gente precisava de fazer, ajudar as crianças autistas carentes, de verdade, fazer uma coisa de verdade. A Santa Casa precisava de fazer isso. Aí se implica em dinheiro e se implica em tanta coisa. E aí começamos a movimentar o projeto. Depois vocês vão ver, isso vai ser inaugurado em Belo Horizonte, vai ser uma coisa extraordinária. E aí, rezando, né, eu levo os projetos para ele, né, para ver se ele aprova, etc. Primeiro é nele. E aí a gente, numa luta, nada dava certo no espaço. Oh, meu Deus, eu queria uma área assim. Mas Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. Eu falei, Filó, não vou te dar uns metros quadrados, não vou te dar um prédio. E Ele deu um prédio. Um dia eu vou contar tudo para vocês. Porque Deus não dá o bom. E Ele tem, hoje a gente chorava com tanta coisa que aconteceu de emoção. Eu falava, Deus é assim. A gente está no ateliê pensando isso e está assim, ó. Porque Ele é da abundância. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o dia que vocês entenderem que nós somos filhos dEle, estamos mendigando o quê? Está passando fome de quê? Está passando sede de quê? Se Ele é o único que pode saciar tudo isso em você. Louvado seja o nosso Deus que nos criou, que nos dá tudo isso e que esse amor dEle jamais vai acabar. Jamais vai acabar. É eterno e é de graça. Não desperdicem nem um dia sequer, nem um minuto da presença dEle. Que Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que soube viver isso como ninguém, nos ajude na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.